fibromialgia ela não é psicológica, não é psicossomática, não é inflamatória, não é autoimune, não é falta de reza, não é falta de Deus ou encosto ou nada disso. Fibromialgia não é uma praga, fibromialgia, se você falar, ela não aumenta, se você não falar, ela sim, ela pode piorar, e é sobre isso. Diário de uma sobrevivente em MAC. Relatos de uma fibromialgica. Muita gente que tem fibromialgia acaba tendo que fazer as coisas de casa, né, como eu. Não tem ninguém para suporte, não tem ninguém que faça as coisas. E ter utensílios dentro de casa que facilitam, né, e diminuem a sobrecarga, como aspirador de pó, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, um fogão com um temporizador para desligar, porque a gente também esquece as coisas, viu, gente? A fibromialgia não é só um problema de dor alucinante e fadiga constante, mas também é um problema de memória, sono não reparador, ele potencializa dores existentes, ele desenvolve ou cria dores onde não deveriam existir, né, como a alça da roupa, a presilha do cabelo, o couro cabeludo, a ponta dos dedos, transforma a nossa vida num jeito bem complicado. Pessoas precisam entender e saber como é que a fibromialgia nos afeta. Se a gente precisa, né, estruturar um ambiente para não nos sobrecarregar, imagina, as pessoas precisam entender que nós precisamos de suporte, que nós precisamos de ajuda, para que a gente tenha um pouco de dignidade. Não é que a gente tenha luxo, não. É dignidade. Não é só reclamar e dizer que está tudo ruim. Para explicar para as pessoas como a fibromialgia nos afeta, o quanto ela nos afeta, a gente precisa entender primeiro. A gente precisa nos informar e ter essas ferramentas, até mesmo para se certificar que o outro está entendendo bem, né? Porque depende muito daquilo que eu vou explicar. E aí, quando eu falo sobre isso, eu falo muito sobre propagação de desinformação, o quanto isso prejudica as pessoas que querem mesmo levar a informação idônea, porque uma desinformação ela tem um alcance muito maior do que a tentativa de explicar aquilo que realmente está acontecendo. Então, vale. E quando as pessoas compartilham postagens de desinformação, dizendo que é espiritual, dizendo que, porque o remanescente, né, do terceiro nível da sua tataravó abortou. Gente, isso é desmerecer e desvalidar toda a nossa luta, o nosso sofrimento. Porque fibromialgia não é isso. Fibromialgia ela não é psicológica, não é psicossomática, não é inflamatória, não é autoimune, não é falta de reza, não é falta de Deus ou encosto ou nada disso. Fibromialgia não é uma praga, fibromialgia, se você falar, ela não aumenta, se você não falar, ela sim, ela pode piorar, e é sobre isso. As pessoas não querem que a gente fale da nossa dor, dos nossos limites, das nossas limitações, quer que a gente finja que tá tudo bem, mas quando a gente faz isso, a gente acaba sofrendo triplamente, não só por causa das dores, por causa da fadiga, por causa da autocobrança, porque sim, gente, a gente se cobra muito, porque a gente gostaria de voltar a ter uma vida dita típica, né, dita normal, cotidiana de qualquer pessoa, só que a nossa realidade não é essa. A gente precisa de adaptar o nosso ambiente, né? Muitas pessoas não têm essa condição, não tem como adaptar um ambiente minimamente, né? Mas tentar organizar, pelo menos de uma forma, a não nos sobrecarregar. A gente precisa de auxílio, né, financeiro, a gente precisa de auxílio de pessoa, mão a mão para fazer as coisas, a gente precisa de compreensão, a gente não tem um pedaço faltando para mostrar para vocês que a gente está com um pedaço faltando. A gente tem um pedaço nosso faltando, mas não é visível para as pessoas e que é muito tangível para a gente, né? A gente sente no nosso corpo, a gente sente os nossos ossos quebrados, a gente sente na nossa pele como se ela tivesse sido arrancada e jogado ácido na nossa carne. Então a gente não consegue às vezes misturar um ovo mexido ou ralar uma cenoura para fazer uma salada. Não só as pessoas ao nosso redor precisam, né, entender e tentar trazer uma qualidade de vida para que a gente possa render um pouco mais e ter uma sobrevida, gente.
é uma sobrevida, porque a gente não consegue trabalhar mais da forma típica, então muitas das vezes a gente não vai ter renda, ou a pouca renda que a gente consiga ter não é o suficiente para pagar as contas. E isso acontece comigo, eu não tenho rede de apoio, eu não tenho subsídio do governo, eu não tenho ajuda de ninguém, a não ser quando as pessoas fazem doações, né? Eu não monetizo nas redes sociais, tentando até isso, né? Então, se você puder me ajudar, me segue nas redes sociais, me segue lá no canal do YouTube. É uma forma de eu tentar monetizar e tentar pagar as contas, de tentar me dar um pouco de suporte. É sobre que as pessoas precisam entender que enquanto não tiver leis que nos proporcionem um pouco mais de dignidade, também vai ser mais difícil para a gente ter um mínimo de melhora, ter um pouquinho de menos sobrecarga. E é sobre isso, entender o todo, e entender o todo é também entender o privilégio das pessoas que têm suporte. Isso não é desmerecer a dor de quem tem suporte. Ter privilégio traz uma situação totalmente diferente de quem não tem tais privilégios. Mais uma vez, eu vou reforçar, não estou desmerecendo nem a dor, nem o sofrimento, nem as dificuldades de quem tem fibromialgia e de quem tem esses privilégios, mas é importante entender essa diferença. Quem tem uma condição financeira de ter empregada, de ter pessoa que vai fazer comida, de ter suporte, de ter alguém que te leve e traz, tudo isso são privilégios que vão, né, interferir direta e indiretamente, né, na vida do fibromiálgico. E não tem problema nenhum ter esses privilégios, mas é importante que a pessoa saiba o local do privilégio onde ela está falando, e ela não pode simplesmente dizer, sai e vai fazer uma atividade física, procura um bom médico e tudo mais, porque a pessoa não tem nem condição. Então, meu exemplo, para mim, a pessoa que pode comer glúten é um privilégio. E sim, o fibromiálgico pode comer glúten, pode comer açúcar, pode comer tudo. Se você não for celíaco, como é o meu caso, sou celíaca e também sou intolerante à lactose média-baixa. Se você tem o privilégio de poder comer e não ter que ser você a fazer a sua comida e poder pedir algo para comer da rua sem se preocupar, utilize desse seu privilégio. Você não tem essa necessidade, essa sobrecarga de fazer, que é o meu caso. Se eu quiser comer um bolo, sou eu que tenho que fazer. Por quê? Bolos sem glúten são uma fortuna e eu não tenho o privilégio de ter uma situação financeira para comprar. E enquanto as pessoas não entenderem que a fibromialgia ela é uma síndrome complexa, né, e não tem soluções simples, e se você achar que é porque eu fiz essa coisa, por isso que eu estou me sentindo melhor, você está totalmente, quadradamente, octagonalmente enganada. Você realmente tem fibromialgia. Você só teve uma qualidade, uma melhora porque você conseguiu em inúmeros pontos, né, equilibrar todos os pilares para que o seu platô esteja um pouco mais estável. Entender que privilégios não é o problema, pelo contrário. Ter os privilégios seria maravilhoso se todos nós pudéssemos ter esses privilégios, e sim, isso beneficiaria muito, porque não sobrecarregaria o nosso corpo. Entender que as pessoas, a grande maioria das pessoas não vão ter esses privilégios de ter suporte, ter dinheiro, não ter preocupação, ter uma boa alimentação, conseguir ter noites de sono, praticar atividades, né, com acompanhamento para não sobrecarregar o corpo, porque sim, uma atividade física de forma errada pode piorar a questão da fibromialgia. Ter condições de ter um alcance de encontrar bons profissionais, que infelizmente são raríssimos os bons profissionais que entendam como a fibromialgia nos afeta. Eu tenho o privilégio de ser fisioterapeuta fibromiálgica e já trabalhar nessa área antes de ter fibromialgia. Eu tenho o privilégio de ter conseguido comprar uma máquina de lavar louça, apesar de não ter nenhum suporte. Eu tenho o privilégio de, às vezes, conseguir alguma doação onde eu consiga comprar a minha comida. Eu tenho o privilégio de ter um letramento científico e de não me permitir cair na mão de várias práticas de charlatanismo, de picaretagem, porque é o que mais tem por aí. Eu tenho o privilégio de conseguir ter um ar-condicionado dentro da minha casa. Eu tenho o privilégio de ainda, aos trancos e barrancos,
consegui pagar o meu aluguel com algumas ajudas, apesar de não ter todo o suporte que poderia me ajudar a melhorar o meu quadro clínico. Eu sei dos meus privilégios, porque essa é a minha realidade, ainda faltando muita coisa para eu ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor, ainda assim é acima do que muita gente que tem fibromialgia não tem isso. E entender essa diferença, entender que tem inúmeras pessoas que não têm esses privilégios, que não têm esse suporte, e que elas sim vão estar muito mais debilitadas e muito mais sobrecarregadas, ter um pouco mais de empatia e enxergar um pouco além da sua bolha, do seu micro-universo, da perfeição, onde a sua situação financeira maravilhosa te dá todos os benefícios que 99% das pessoas não vão ter. Esse vídeo aqui eu acho que vai render bastante coisa. Não disse nomes, mas eu acho que algumas pessoas vão identificar nomes aqui. E ser uma blogueira da fibromialgia não necessariamente quer dizer que é a realidade, né? E eu tento compartilhar um pouquinho da realidade de quem sofre com a fibromialgia sem nenhum suporte, sem nenhum apoio. Eu tento compartilhar no diário de uma sobrevivente em Marte como é ser uma fibromialgica nesse mundo totalmente inóspito, tentando sobreviver um dia a mais. Infelizmente, né, as pessoas gostam de seguir aquilo que é o bonito. O feio, a realidade, as pessoas não querem acompanhar. Então, quando a pessoa tem uma condição financeira muito boa e um suporte muito bom e coloca suas viagens, seus passeios, e suas trilhas e suas caminhadas e todas as coisas de blogueirística, né, é muito mais vendável, muito mais interessante ao grande público, e isso torna essas pessoas mais relevantes. Mas depende de você aí do outro lado, quem é que representa a sua realidade, e valorizar o trabalho de quem realmente está aqui tentando levar informação com muita idoneidade para você aí do outro lado. E bora lá começar dezembro. Bom dia, meu povo. Enquanto eu esperava o carro do gás sair, terminei de comer meu bolinho. E, gente, agora eu tive uma crise de espirro, que eu vou tentar terminar aqui o papo e descansar mais um pouquinho. Tomar minha medicação do resfriado, pra amanhã eu estar ok pra trabalhar. Ai, vontade de espirrar. Não sei se vai dar certo, não. Ainda mais cansado e com dor. Eu tô com muita dor, gente. Ai, parece que eu literalmente caí barranco abaixo. Cafezinho, que eu só tô conseguindo comer este bolinho porque eu já tinha feito a massa ontem, então foi só jogar na frigideira e esperar o tempo que eu coloquei ali temporizado, né? A parte facilitadora do meu fogão. Eu tinha tanta coisa pra conversar com vocês, acabei falando sobre essa questão do fogão,